Olá, sou eu de novo, a Maria José, e vamos falar sobre Josué 3 e 4, a passagem do Jordão, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Setim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passarem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes e levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto esse caminho nunca passastes antes. Disse também Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: Levantai a arca da aliança e passais adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenará aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: Quando chegarem à beira da água do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançarás de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, aos perezeus, aos gigazeus, aos amorreus e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem as águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está do lado de Zaretã, e as que descia ao mar da Campina, que é um mar salgado. Foram todos separados, então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que o povo acabou de passar o Jordão. Josué 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizer: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite.
Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um ano. E disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo o que significa essas pedras, então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estivera parado os pés do sacerdote, que levavam a arca da aliança, e ali então até os dias de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca do meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e o sacerdote à vista do povo. E passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha falado. Os 40.000 homens de guerra armados passaram adiante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como havia temido Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué a ordem ao sacerdote, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantaram-na Josué em Gilgal. E falou Josué aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a esses pais, dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos, para que todo o povo da terra conheça a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Obrigado mais uma vez e até a próxima.